Salve galera, tudo bem com vocês? Hoje eu acordei, dia do meu aniversário, e eu pensei, e se eu fosse testar o setor Best lá na época da pandemia? Isso que eu vou trazer hoje aqui para vocês, testando o setor à prova de balas, conforme o nosso queridíssimo Barsi fala. O setor Best é composto por bancos, elétricas, empresas de saneamento, seguridade e telecomunicações. Todo mundo sabe que sempre dá algumas crises, né? Então a gente teve em 2016 tivemos uma crise razoavelmente forte. Tivemos a crise também de 2008, mas foi mais forte lá nos Estados Unidos. Foi 2008, não me lembro direito. E também tivemos a pandemia, né? A pandemia foi muito forte. E inclusive para quem é novo e quem ainda não investe, a gente teve vários circuit breakers. A bolsa caiu muito e aí ela teve que ser fechada, o pregão tinha que ser fechado de tão forte que estavam sendo as quedas. Então eu vou mostrar para vocês um exemplo do que aconteceu lá em 2020, ali no início de março até os últimos dias de março. Então vejam só, o circuit breaker ele vai acontecer quando a bolsa cai 10% em relação ao fechamento do pregão anterior. A bolsa ela para por 30 minutos para reduzir a volatilidade dos preços e tentar dar uma acalmada no movimento de pânico. Então, todo mundo já sabe, né, que os preços das ações estão totalmente relacionados com o humor dos investidores, né? Então, se as pessoas estão em pânico, o que elas vão fazer? Elas vão vender tudo. Vão vender todas as suas ações, fazendo com que a bolsa despenque. Toda a história da nossa bolsa aconteceram 24 circuit breakers. E 6 deles aconteceram na pandemia, entre os dias 9 e 18 de março. E isso aqui aconteceu. Dos 114 mil pontos, chegou a cair para 63 mil pontos. Foram quase 50% de toda a alta que acumulava a bolsa brasileira. E para retornar naquele patamar, tinha que quase subir 100%. Então vejam a diferença, né? Vejam só o que aconteceu lá em... Vamos colocar para diário aqui. Olha só, a partir do finalzinho de fevereiro ali, já começou a ter alguns rumores. Início de março até o dia 5 estava tudo tranquilo, mas a partir de então começamos a ter os problemas, né? Sendo que 9 caiu muito, 10 também caiu, 11 caiu bastante, em 12 também caiu bastante. E foram com todas as ações. Vou pegar a Engie. Olha a volatilidade como aumentou em ações que não tinham tanta volatilidade assim. Aqui no dia 11 caiu bastante, no dia 12 também. Tivemos meio que tentando fechar o gap, né? A ação fechou aqui e abriu o pregão aqui embaixo. Então, tivemos quedas consideráveis. Se a gente for pegar do início de março, aqui foi 24%. Não foi tanto assim, 25%. Mas teve ações que caíram muito na época da pandemia. E aí, isso que me chamou a atenção. Porque esses episódios específicos, como por exemplo a pandemia, de certa forma não afeta os ativos, as ações, as empresas. Claro que afetou indiretamente e acabou afetando, mas as empresas continuavam sendo boas empresas. Obviamente que a pandemia faria com que elas tivessem prejuízos, né? E maiores dificuldades nos seus balanços. Porém, vejam só aqui em 2016 também tivemos uma queda semelhante à época da pandemia aqui em Engie. O que eu quero dizer com isso? E por que eu resolvi fazer essa simulação? Afinal de contas, a gente não vai voltar à época da pandemia. Porém, eu pensei assim, e se a gente fosse aguardar novas crises para poder aportar na B3, na Bolsa Brasileira? Será que seria vantajoso? Qual setor do Best ele sairia melhor se eu fosse comprar todas essas empresas no mesmo dia? Como vocês puderam ver, Engie ela não caiu tanto assim. E aí eu resolvi usar o dia 12 de março de 2020, que não foi o final das quedas, muito pelo contrário,
tivemos quedas consideráveis após o dia 12. Se a gente for analisar aqui, ó, perceba, o dia 12 foi nesse dia aqui. Foi um dia que teve um gap bem grande de queda. A ação subiu bastante, né? Ela subiu R$2 praticamente. Mas ainda tivemos quedas, né? Até final do mês de março tivemos quedas. Até em maio teve uma queda abaixo do que já tinha acontecido. Então eu resolvi usar o dia 12 de março para todas as empresas que eu usei na simulação. Como é que eu fiz essa simulação? Então eu pensei o seguinte: se eu fosse investir R$1.000 em empresas do setor Best. Como vocês podem estar vendo, eu não investi em 5 empresas de telecomunicações, não investi em 5 empresas de seguridade, eu não investi em 5 empresas de saneamento. Por que eu não investi? Porque em telecomunicações não temos... Quais outras empresas que eu poderia ter aportado aqui em telecomunicações? Se vocês souberem de alguma, deixa aqui nos comentários. Mas lembre-se, tem que estar aberta lá em 2020. Tinha que estar na bolsa em 2020, tá? Se vocês falar, mas por que você não colocou Caixa de Seguridade? Ela não estava em 2020, não tínhamos ela na bolsa. Então, por isso, tá? São essas as empresas que eu aportei dos 5 setores. Então, a minha diversificação ficou dessa forma aqui. 30% em energia elétrica, 26% em bancos, 21% em água e saneamento, 10% em seguradoras, 9% em telecomunicação e mais uma corretora de seguros, que é a WIS. Então, ficou assim dividida. Então, eu vou começar mostrando aqui para vocês como que ficou o setor de telecomunicações, o setor de seguridade, depois eu vou para saneamento, bancos e elétricas. E aí, no final, eu vou mostrar para vocês. Lá no Investidor 10, eu fiz esses investimentos, aportes únicos, lá em março de 2020, no dia 12 de março. E vocês acho que vão ficar impressionados, porque isso é... Por mais que essas simulações elas não vão expressar o que pode acontecer no futuro, mas eu acho que elas dão um certo panorama de como é que funcionam certos setores. Quando a gente olha para o passado, porque a única garantia que a gente tem é o que já aconteceu, talvez isso possa se replicar no futuro, mas não é garantia de nada. Então, simulações, eu estou fazendo essa simulação para que vocês possam analisar os setores, talvez aumentar a sua reserva, aumentar o seu caixa para poder aproveitar oportunidades que eu tenho certeza que vão acontecer novamente. Volta e meia acontecem essas oportunidades. E é por isso que esse vídeo ele tem uma certa importância. Para vocês também pensarem, refletirem sobre como que vocês estão investindo. Será que não dá para deixar uma reservinha ali de oportunidade, que talvez isso faça diferença lá no longo prazo? Quem garante que daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos não vamos ter uma nova crise no nosso país, uma crise global? E eu acredito que em algum momento vamos ter. Agora, quando, a gente não sabe. Então, bora começar aqui com telecomunicações. Como vocês puderam ver, temos um rendimento e dividendos destas 2 empresas. Lembrando, os aportes foram aportes fechados de R$1.000, independente da quantidade de ações que se conseguisse comprar. R$1.000. Então, se eu tivesse aportado em TIM e Vivo R$1.000 lá dia 12 de março de 2020, eu teria tido uma rentabilidade de 13% ao ano em TIM. Já colocando a metade desse ano, tá, galera? Eu tô fazendo uma divisão aqui por 4 anos e meio. Enquanto que em Vivo eu teria uma rentabilidade, juntando proventos mais valorização, de 6% ao ano. O que daria uma rentabilidade média no setor de telecomunicações de 9%. No setor de seguridade, então, eu teria uma rentabilidade de 45%, juntando rendimento mais dividendos, uma rentabilidade anual de 10%. BB Seguridade teria nos rendido 20%, com a valorização mais proventos, Porto Seguro 13% e o IS menos 3%.
Obviamente que se a gente retirasse o IS, teríamos uma ótima rentabilidade no segmento de seguridade. Se você conhece alguma outra boa empresa de seguridade e que já estava presente na Bolsa Brasileira em 2020, não hesite em comentar aqui para mim. Enquanto isso, no setor de saneamento, vamos ver. No setor de saneamento, teríamos uma rentabilidade de 62% no total, né? Colocando as 4 empresas, Sabesp, Copasa, Sanepar e Casan. Como vocês podem perceber, apenas Casan teve um desempenho negativo no período, sendo que Sabesp foi a empresa que mais teve crescimento, crescendo em média 31%, gerando uma valorização, juntamente com seus proventos, de 31% ao ano, enquanto que Copasa teve uma rentabilidade de 30% ao ano em média. Já Sanepar, 5% ao ano, juntando valorização e proventos. Enquanto que a nossa queridíssima Casan teria uma rentabilidade negativa de 10%. Mas ficou o setor, então, na média de 14% de rentabilidade ao ano, que é uma ótima rentabilidade. Já no setor bancário, tivemos o Banco do Brasil tendo uma ótima rentabilidade, 28% de rentabilidade juntando proventos mais valorização ao ano. ABCB4, 22% em média, Itaú, 18% em média, Santander, 10% e Bradesco, 4% em média de valorização mais proventos ao ano, tá, galera? Lembrando, aportes de R$1.000 lá em março de 2020. O que a gente teria no final, agora em setembro de 2024? Seriam esses valores, tá, minha gente? Então, como vocês podem ver, Banco do Brasil daria mais de 100%, 120%. Por isso que temos essa rentabilidade média aqui no Banco do Brasil. ABCB4 também, praticamente 100% acima. E como a gente está dividindo por 4 anos e meio, então teríamos essa rentabilidade aproximada nestes ativos. E aqui, obviamente, que dependendo do tipo de cálculo que a gente fazer, se a gente fosse fazer algo mais preciso, talvez daria uma variação nessa porcentagem, mas não precisam ficar tão fixos. Ah, mas vendeu tanto por cento, vai render isso nos próximos anos. Não. A ideia é mostrar como que os setores funcionam e como que podemos ter rentabilidades um pouco acima ou um pouco abaixo, dependendo do setor. O melhor seria se eu conseguisse fazer 5 empresas em todos os setores, mas não tem como eu pegar 5 empresas de telecomunicações ou 5 empresas de seguridade. Poucas boas empresas nestes setores. Mas já deu para perceber um certo padrão aqui, né? Começamos com telecomunicações, que não rendeu tão bem assim, seguridade, saneamento rendendo bastante, bancos, e agora vamos para o nosso último setor, que é o mais querido por mim, que é o setor das empresas de energia, de transmissão, geração e distribuição de energia elétrica. Lembrando, pessoal, que aqui poderiam ser várias outras empresas de energia elétrica, bancos também, temos vários bancos, mas eu optei por pegar os maiores, né? Então, aqui nas elétricas, eu optei também por algumas. Eu poderia ter, talvez, colocado mais elétricas aqui para mostrar o exemplo para vocês. Aqui teríamos, então, um rendimento acima. A gente teria aportado R$5.000, né? Nessas 5 empresas, teríamos 111% de dividendos e rendimento, que daria uma média de 25% ao ano. Muito bom, né? Uma rentabilidade muito boa. 49% em média de rentabilidade em CEMIG 4, 22% em Eletrobras, 20% em Taesa, 16% em CPFL Energia e 15% em Transmissão Paulista. Nessa simulação teríamos o melhor setor como o setor de transmissão, geração e distribuição de energia elétrica. Inclusive eu tenho essas 3 ações em carteira, enquanto que bancos eu possuo Banco do Brasil, Santander e Bradesco. Agora vamos para o investidor 10, ver como que isso ficou nos gráficos. Como vocês podem analisar,
apenas aportes aqui em março de 2020 e a valorização que flutuou ao longo desse período, tendo um crescimento a partir da metade do ano passado até hoje. Foram 19 ativos, aqui vocês podem ver que foi um valor um pouquinho acima dos 19 mil aplicados. 26.897 foi o saldo bruto, uma variação positiva de 35%, lembrando, nos últimos 4 anos e meio. E uma rentabilidade de 71,94%, adicionando também os proventos. Uns 15% ao ano, mais ou menos, de rentabilidade, juntando os proventos. Muito bom, uma ótima rentabilidade. As variações estariam dessa forma: Casan, a que mais caiu, 45%, Wiz, 38%, Bradesco, 11%, Sanepar, 6% positiva, Porto Seguro, 10%, Vivo 3, 11%, Sambi 11, 17%, CPFE, 24%, Taesa, 28%, Transmissão Paulista, 28%, TIM, 37%, BB Seguridade, 45%, Itaú, 56%, ABCB4, 65%, CEMIG, 65%, Copasa, 74%, Eletrobras, 76%, Banco do Brasil, 84% e Sabesp, 128%. Quanto que a nossa rentabilidade com proventos, vamos analisar aqui, um total de R$ 6.232 em proventos. Neste ano já teríamos recebido 1.533, 1.296 em 2023, 1.192 em 2022, 1.333 em 2021, 773 em 2020. Percebam que ficou uma quantidade bem interessante de proventos, aumentando agora nesse último ano, e ainda nem estamos no final do ano. Para vocês verem o quanto que elas iam pagar muito mais nesse ano de 2024. A rentabilidade por muito tempo ficou abaixo do CDI, principalmente porque tivemos uma taxa Selic bem alta durante a pandemia, fazendo com que o CDI ficasse também elevado. Então, pessoal, o que vocês acharam dessa simulação? Eu achei bem bacana. Eu acho importante fazer essas simulações porque elas, de certa forma, elas mostram um pouquinho do que já aconteceu. E como eu falei no início do vídeo, não quer dizer que isso vá se replicar nos próximos anos. Vocês podem, talvez, investir nessas mesmas empresas numa próxima crise e ter uma rentabilidade bem pior ou melhor. A Bolsa de Valores, a renda variável, é assim mesmo. Não temos garantia de nada. Ainda mais vivendo no nosso Brasilzão, né? Que todo mundo sabe tem os seus defeitos. Galera, eu espero que vocês tenham gostado. Se for possível, se inscrever aqui no canal para dar aquela moral, fortalecer o trabalho da gente. Deixa o like, comenta. E também, se tiver interesse em participar da nossa comunidade, tem link aqui na descrição. Valeu? Tamo junto. A gente se vê. Até a próxima.